Pois bem, nós estamos recebendo a doutora Jocely Vieira da Costa. A doutora é médica e endocrinologista do Hospital Moinhos de Vento. E a Cacai, a Ana, a Márcia, a Camila, vamos fazer perguntas para a doutora. Doutora, ontem, sobre um assunto que todo mundo já está falando, a Zero Hora de ontem mostrou em 2 páginas o país emagrecedor, daqui na Zero Hora. Na revista Veja saiu uma longa matéria também. Na Zero Hora de ontem tem uma matéria muito esclarecedora. Na Veja também saiu uma matéria, que é um outro medicamento, que não é sibutramina, portanto, nós vamos tratar dos dois, que é o Victoza, um remédio recém-lançado para o tratamento. Todo mundo sempre... Alguém aqui quer perder peso? Não. Quanto? Eu quero... Dois. Tu, Camila? Não. Não, não. 3, eu 5. A princípio, toda mulher tem 3 quilos para perder. Doutora. Na média, então. No nosso caso, na televisão, sempre são 5, né? A gente sempre tem que perder uns 5 quilos para ficar bem. Doutora, então, o que a medicina, o que é que a ciência diz a respeito destes medicamentos, especificamente emagrecedores? Bom, eu acho que tem que ficar claro uma coisa importantíssima, que é o seguinte: nós estamos diante de uma epidemia de obesidade. Então, é preciso esclarecer o que é a obesidade, né, que é o real excesso de peso, que causa várias doenças associadas, e o que é, ou que são esses 3 quilos, né, estéticos que a gente gostaria de perder, ou a nossa perfeição, o nosso sonho de ser Gisele Bündchen. Certo. Né? Enfim. Então, a gente tem que ter claro isso. E a obesidade é considerada uma doença, ou seja, não é falta de vergonha, não é preguiça, não é nada disso. É uma doença onde a gente tem excesso de peso com várias implicações. Então, quando se coloca em xeque, digamos assim, o uso dos medicamentos anti-obesidade, a gente também tem que separá-los, tá? Então, o que a Anvisa proibiu foram os anfetamínicos, ou os derivados da anfetamina, onde tem o Femproporex, Manzindol e anfepramona, que são medicamentos muito antigos. O Brasil já é campeão de uso disso há muitos anos, infelizmente de forma totalmente descontrolada. Fórmulas que são proibidas pelo Conselho Federal de Medicina há mais de 15 anos são prescritas pelos meus colegas, infelizmente, largamente prescritas. E a sibutramina, que não é um remédio que tira o apetite, ela é um remédio que melhora a sensação de saciedade e que ajuda a aumentar o gasto energético, ela tem um papel um pouco diferente desses outros. O que aconteceu? A sibutramina foi lançada no mercado há mais ou menos 15 anos, ela vinha sendo usada, e no ano passado surgiu um trabalho que foi realizado na Dinamarca, onde eles pegaram um grupo de pessoas com doenças cardiovasculares prévias e fizeram então um trabalho com um grupo que tinha tido doença cardiovascular, e nesse grupo uma parte usou sibutramina e outra parte não usou sibutramina. Todos eram obesos. E neste grupo que tinha doença cardiovascular prévia, os pacientes que usaram sibutramina tiveram um aumento maior de novos eventos cardiovasculares, não de mortalidade. Correto. Tá? Então, na Europa foi suspensa a prescrição inicialmente, depois o laboratório retirou do mercado, e a partir disso, então, surgiu essa questão, os americanos também acabaram retirando do mercado, e então surgiu essa questão aqui no Brasil. Tá? Nós, médicos endocrinologistas, já não prescrevíamos este medicamento para pacientes com doença cardiovascular, porque nós já sabíamos da possibilidade desse risco pelos efeitos colaterais da doença. Certo. O que a gente questiona, e a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Associação para o Estudo da Obesidade, a Sociedade Brasileira de Diabetes estão discutindo junto à Anvisa, é que nós médicos temos que ter a capacidade, a qualificação para decidirmos qual paciente pode usar e qual paciente não pode usar. Então, eu sempre cito para os meus pacientes o exemplo da quimioterapia. Que a quimioterapia, se for usada uma pessoa que não tem câncer, vai matar essa pessoa.
Né? Outro exemplo que eu acho extremamente importante é o diclofenaco de sódio, que é um medicamento vendido nas farmácias sem nenhum controle médico, que é um anti-inflamatório, que eu não vou dizer o nome comercial, mas que mas assim, ó, é vendido que nem água. Sim. A pessoa tem dor de cabeça, tem dor de dente, tem dor no pé, tem gripe, vai na farmácia e compra. Este medicamento está associado ao aumento de risco cardiovascular nas pessoas que têm hipertensão, que já tiveram um evento cardiovascular. Sim. Então, é uma questão que não dá se usa, né? Alguns, né? Eu quero que algumas das gurias que quiserem fazer pergunta para a doutora, porque o remédio é para... eu falo à tarde. Não, mas maravilhosa, ela fez uma explanação fantástica. O remédio é feito para curar, para ajudar a gente a ter uma vida boa, na verdade, para curar uma doença, não é para nos causar outra doença. Eu tenho uma dúvida em relação à sibutramina, além dessa questão da prescrição indiscriminada, ela, para pessoas que não tenham nenhuma doença cardiovascular pré-existente, ela tem algum tipo de efeito colateral que pode ser tipo insônia, desconfortável realmente, ansiedade, insônia, irritabilidade. Ela pode, sim. Na verdade, assim, como ela é uma droga de ação no sistema nervoso central, ela foi inicialmente estudada como um antidepressivo. E eles viram que ela não tinha um efeito suficiente para antidepressivo, mas que tinha esse efeito de melhorar a saciedade. Então, ela pode dar taquicardia, né, aumento da frequência cardíaca, um leve aumento da pressão arterial. Então, a gente só pode usar em pacientes hipertensos previamente controlados, né, que já estejam com a pressão controlada. Pode dar dor de cabeça. Então, por exemplo, as pessoas que têm enxaqueca, em geral, não toleram bem. Pode dar muita boca seca, pode dar constipação. Né? Todos os remédios têm efeitos, né, adversos. Claro. Até a aspirina. Na verdade, a aspirina pode dar hemorragia digestiva. Né? E uma coisa que eu acho muito importante dizer também, Cacá, é que assim, a sibutramina também não é a solução de todos os problemas. Né? Nenhum medicamento anti-obesidade resolve a obesidade por si só. Então, existe assim, tem que ter mudança de estilo de vida, tem que ter atividade física, tem que mudar hábitos alimentares. Isso para tudo, até para a cirurgia da obesidade. Então, a pessoa faz a cirurgia, eu brinco também, não é a cirurgia da cabeça, né? Sim. Então, não vai resolver todos os problemas. A pessoa tem que mudar seus hábitos. Né? Então, a gente trabalha muito isso. Toda a medicina hoje está baseada em evidências, que a gente chama, e cada vez mais a gente vê que para todas as doenças crônicas, para os cânceres, né, para as doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, mudança de estilo de vida é uma coisa que faz parte, ou seja, a gente ter uma atividade física, a gente comer melhor, né? Mas eu acho que eu posso me meter, porque eu sempre fui magrinha. Graças a Deus. Então, uma vez eu fui para ganhar massa muscular. Tu usava saia de armação? Quando menina? Sim, claro. Mas eu fui numa endocrinologista e ela disse, bom, de tarde tu vais comer um lanchinho. É um sanduíche. Eu digo, tá, então eu pego uma fatia de pão e boto peito de peru, enfim, queijo branco. Ela olhou para mim e disse, bom, uma coisa eu já vou te dizer, não existe sanduíche com uma fatia de pão, isso é coisa de gente magra. Todos os sanduíches são 2 fatias de pão. Então, vamos dizer, eu acho, a minha netinha agora está deixando o bico. A Maria Luísa. A Maria Luísa. Eu deixei de fumar faz algum tempo. Então, eu tenho o maior respeito por tudo aquilo, meu marido é gordinho. Então, eu tenho o maior respeito por tudo aquilo que ajuda a pessoa, porque o que é fácil para mim não é fácil para ele. É que justamente tu está citando uma questão que é a genética. Exatamente. Né? Então, isso é um fator importante, por isso que eu disse no início. Ela já gosta de sanduíche com um pãozinho só, olha a magrinha. A mente dela já é magra, né? Na verdade, assim, a gente sabe que geneticamente existe uma predisposição, embora a parte comportamental, ambiental, certamente tem uma grande porcentagem, provavelmente, sei lá, 70% para 30% da genética, ou talvez até mais. Por exemplo, existem estudos feitos com nipo-brasileiros, é feito em São Paulo esse estudo, então, pacientes imigrantes, né, do Japão para cá, que se transformam em doentes aqui,
Vieram comendo soja, só verdura, feijão cru. Exatamente, aí eles passam a ter a circunferência abdominal aumentada, aumenta colesterol, aumenta a glicose, então é uma coisa da aculturação, né? Isso é provado, comprovado, enfim. Certo. Mas se o medicamento pode ajudar uma pessoa que tem dificuldade... Para quem precisa, com certeza. E aí o julgamento médico tem exatamente. que ser. Então a recomendação é consulte o médico. Pergunte ao seu médico, ao clínico geral que vai lhe indicar o endócrino ou o cardiologista. Não é verdade? Posso falar da reportagem da Veja? Deve. Bom, todas as sociedades que eu citei antes se manifestaram contra essa reportagem. Sim, né? Parece milagre a capa da Veja. Ao meu ver, assim, eu não sei se eu posso ser processada por isso, mas eu diria que isso é praticamente criminoso, tu entendesse? Porque, assim, em primeiro lugar, não existe milagre. Segundo lugar, essa medicação é excelente, né? A medicação é a liraglutide, que foi aprovada para tratamento de diabetes tipo 2. O próprio laboratório encaminhou uma correspondência para nós médicos, dizendo que não apoia a reportagem, enfim. E o que acontece é o seguinte, as pessoas se jogaram na farmácia para comprar, né, pensando que iam perder todo esse peso aí, que não é verdade, os pacientes diabéticos que estão tomando perdem peso, mas não nessa proporção que está escrita aí. É diabetes. E agora, o paciente diabético que precisa não está achando remédio para tomar. Aí eu fico perguntando assim, onde estão os órgãos públicos que querem reger o receituário médico que não regem a farmácia que vende, né? Ou, enfim. Eu adorei, doutora. Estranho, né? Muito obrigada, doutora Jocely Vieira da Costa, médica endocrinologista do Hospital Moinhos de Vento. Foi preciosa a sua informação. Muito obrigada.